a família dele, dessa vez ainda maior, estão voltando com tudo em Meu Malvado Favorito 4. Mas enquanto esperamos a estreia, que tal matar a saudade do vilão mais coração mole que existe, com vários fatos curiosos sobre todos os filmes? Fala, gente bonita, eu sou a Mia e nesse vídeo eu preparei uma lista com 39 easter eggs, referências e curiosidades do filme Meu Malvado Favorito 1, 2 e 3. Espero que gostem, então vamos lá! Assim que o Gru adota as meninas, ele as coloca para dormir num quarto improvisado e dá pra ver na parede o desenho de 2 Minions, como se eles fossem um projeto científico e tivessem sido criados em laboratório. Só que anos mais tarde isso acabou virando um furo gigante no roteiro, porque no filme dos Minions é explicado que as criaturas já viviam aqui no planeta antes mesmo dos dinossauros. O Gru tem um mural com a árvore genealógica da família dele, onde as meninas fazem um desenho delas se incluindo como suas filhas. Que fofas! Só que o estranho dessa árvore é que logo ali em cima dá pra ver que o Gru é parente de um lobo. Alguém me explica isso? Na real, eu acho que é melhor a gente nem tentar descobrir, né? Nos primeiros conceitos criados pro Gru, o vilão teria uma aparência bem diferente da que conhecemos. Em algumas delas, ele aparece com roupas militares, como se fosse uma espécie de general maligno. Em outras, se parecendo mais com uma espécie de imperador. Eu achei todas elas bem amedrontadoras. E não é pra menos, porque no começo a ideia era criar um vilão bem sombrio mesmo. Mas acabou que os produtores decidiram seguir por um caminho mais leve e transformaram o Gru num calvo engraçado. Um outro elemento que a produção usou pra tornar o personagem mais simpático e adorável foram os próprios Minions, que não estavam planejados pra aparecer nos filmes. O Gru até tinha alguns capangas pra fazer o trabalho sujo por ele, mas diferente dos Minions, eles não eram nada fofos e engraçados, eram monstros tão apavorantes quanto ele. Coincidência ou não, Gru é a sigla para Departamento Central de Inteligência Russa, que seria equivalente à CIA dos Estados Unidos e tem tudo a ver com o filme, já que a Lucy é uma espiã e mais tarde o próprio Gru acaba se tornando um espião também. E você já reparou que cada uma das garotas é representada por um Minion específico, tanto em altura quanto em personalidade? Existem 3 Minions principais da franquia, que são o Kevin, o Stuart e o Bob. O Kevin representa a Margot, a irmã mais velha, o Bob, a Agnes, a caçula da família, e o Stuart, a irmã do meio, Edith. Aproveita e já me conta aí nos comentários qual das garotas é a sua favorita e qual dos Minions você escolheria como capanga. Na cena onde Gru vai até o orfanato para tentar adotar as meninas, ele dá umas cantadas na diretora, finge ser espanhol e diz que o rosto dela é como o de um burro manco. Na hora ela fica lisonjeada, mas depois compra um dicionário e quando reaparece na porta do vilão, dá com um livro na cara dele. Essa piada do burro manco não fez muito sentido aqui no Brasil, porque o português é muito parecido com o espanhol e todos nós entendemos a ofensa, mas para uma pessoa que só conhece o inglês, a diretora realmente não fazia ideia do que era um burro manco. Em cada um dos filmes, Meu Malvado Favorito, a Margot usou uma camisa que fazia referência a um personagem diferente. No primeiro filme, por exemplo, ela tinha o Lorax estampado, que é de um outro filme do mesmo estúdio e só foi estrear 2 anos depois. Já no segundo filme, Margot usou uma camisa do Wanga-kun, uma figura muito conhecida lá no Japão, da série de filmes Bayside Shakedown, com o símbolo da parceria que a Illumination, empresa responsável pela criação de Meu Malvado Favorito, tinha na época com a Fuji Television. E no terceiro filme, Margot vestiu uma blusa do Grinch, uma criatura que é uma espécie de Papai Noel do mal, que ganhou uma animação produzida pela Illumination 1 ano depois. O Gru não foi inspirado em nenhum personagem específico, porém muitos fãs o compararam com o tio Chico da família Addams. Outra brincadeira muito comum entre os fãs é de comparar o personagem a um pinguim imperador. Pra quem não sabe, essa espécie de pinguim é conhecida por pais super protetores, que são quem chocam os ovos no lugar das mães. Além disso, o porte físico do Gru lembra demais o de um pinguim.
No terceiro filme, Gru descobre que tem um irmão gêmeo e viaja até o país estranho que ele mora para enfim conhecê-lo. A ilha de Freedonia é totalmente fictícia, ela não existe na vida real, porém, pelos trajes típicos que o povo de lá usa, dá pra perceber que a Illumination se inspirou na cultura alemã. Gru e Dru são gêmeos idênticos, mas existe uma diferença bem comum entre os dois. Mas calma que eu não vou zoar a calvície do protagonista de novo. Acontece que Dru é loiro, enquanto Gru é moreno. E não, o gêmeo perdido não é loiro de farmácia. No flashback que a mãe do Gru tem enquanto conta verdades pra ele, dá pra ver que Dru é loiro de nascença mesmo. Cientificamente, uma diferença genética como essa é tão rara que é praticamente difícil de acontecer. Ainda sobre a família do Gru, isso pode ser surpresa pra muita gente, mas todos eles se chamam Gru pelo simples fato de que esse é o sobrenome da família. O primeiro nome de Gru é Felonius e ele aparece lá no primeiro filme, enquanto a diretora do orfanato verifica a ficha do coroa no computador. Em Meu Malvado Favorito 2, o vilão El Macho cria uma poção que transforma qualquer ser vivo em uma criatura monstruosa e agressiva, capaz de devorar qualquer coisa. O interessante é que na tabela de cores, o roxo é a cor oposta do amarelo, que por sinal é a cor dos Minions, e são eles quem acabam virando cobaia desse experimento. Enquanto o roxo representa transformação, melancolia e tristeza, o amarelo simboliza alegria, otimismo e leveza. E se você quer me deixar feliz, aproveita esse momento para se inscrever no canal e deixar seu like. É de graça, viu? Outro fato curioso a respeito dos Minions malignos é que eles foram inspirados em episódio de Piu Piu e Frajola, quando o passarinho se transforma num monstro fora de controle. No primeiro filme, pouco antes das meninas conhecerem seu novo pai, Agnes diz, após que a casa dele é feita de geleia. O curioso é que quando o Gru decide abandonar a vilania para tentar uma vida honesta no segundo filme, a primeira ideia que ele tem é a de transformar a casa numa fábrica de geleia. E essa não foi a única vez que a Agnes previu o futuro, porque no Meu Malvado Favorito 1, ela tem outra fala que parece aleatória, mas não é. Ao se preparar para dormir, Agnes diz que Gru é legal, mas Edith acha que ele dá medo, e em resposta à irmã do meio, ela responde, assim como o Papai Noel. Isso provavelmente foi mais uma referência à animação do Grinch, que já estava nos planos da Illumination. Alguma vez você já se perguntou que diabos é aquele pet raivoso do Gru? Essa dúvida foi respondida em um parque temático da Universal Studios. E a real é que o Kyle é resultado de um experimento genético. Ele é metade cachorro e metade piranha. Lá no primeiro filme, as meninas convidam o Gru para a apresentação de balé delas, e dando uma olhada no relógio do ingresso dele, vemos os números 072069. Esses dígitos remetem à data 20 de julho de 1969, que foi o dia em que Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. E o mais curioso disso é que o Gru só para dar atenção ao ingresso quando está justamente roubando a Lua. Muita gente pensa que nada do que os Minions falam faz sentido. Parece uma mistura de palavras aleatórias só pra ser engraçadinho. Mas na verdade os amarelos têm um idioma próprio. O minionês é uma mistura de inglês, espanhol, francês, italiano e japonês. Em Meu Malvado Favorito 1, Gru e Vector disputam pra ver quem consegue roubar a Lua primeiro. Eu sei que não dá pra levar esse desenho muito a sério, mas cientificamente nada do que acontece com a Lua do filme faz o menor sentido. Primeiro que a vida aqui na Terra depende totalmente que ela continue na órbita do planeta. Ela não tá ali só de enfeite, né? A Lua serve pra impedir que a Terra seja, sei lá, destruída por tsunamis e por meteoros. E mesmo que alguém conseguisse trazer ela aqui pra atmosfera, a Lua é uma rocha bem pesada e não sairia flutuando sozinha de volta pro espaço, como acontece no filme. A gravidade puxaria ela pra baixo e faria com que se chocasse contra o chão. Logo no comecinho do Meu Malvado Favorito 3, os Minions acompanham Lucy e Gru pelo fundo do mar. E eles passam com o submarino deles por cima do Marlin, deixando só a nadadeira do coitado pra trás e o Nemo órfão dos dois pais. Uma alfinetada bem direta ao estúdio Pixar, um de seus maiores concorrentes. Em resposta a um fã da franquia que queria saber qual a motivação por trás da Lucy em ter aceitado o trabalho de espiã na AVL, um dos produtores de Meu Malvado Favorito respondeu no Twitter que existem rumores de que os pais dela foram assassinados por um vilão quando ela ainda era muito jovem. O principal motivo por trás das várias brincadeiras que esse universo faz com sotaques, diferentes idiomas e lugares inventados é por conta da equipe de produção que sempre foi bem diversa e já contou
contou com colaboradores de vários países diferentes, e isso se aplica até mesmo ao diretor Pierre Coffin, que é francês e dirigiu todos os filmes da franquia, que são de origem norte-americana. Nos primeiros conceitos de Meu Malvado Favorito, não estavam planejados apenas vilões. A ideia original era de que os malfeitores seriam enfrentados por super-heróis com direito à fantasia cafona e superpoderes. No segundo filme da franquia, os produtores usaram os Minions para fazer uma linda referência ao famoso retrato de 1932, ao moço no topo de um arranha-céu. Outra referência clássica de Meu Malvado Favorito 2 acontece na cena em que Gru e Lucy se juntam para investigar o restaurante do El Macho. O frango do vilão entra na blusa de Gru e abre um rasgo bem no meio dela. Isso faz referência aos filmes da saga Alien, onde os xenomorfos filhotes se desenvolvem dentro do corpo do hospedeiro e quando estão prontos para sair, fazem um rombo na barriga do infeliz. Nessa mesma cena, Lucy empresta para Gru um de seus equipamentos de espionagem, óculos de raio-x, e quando o careca aponta eles para o corpo da padeira, ele consegue ver os órgãos vitais dela bem coloridos, o que não faz o menor sentido, já que o raio-x só revela ossos e metais, mas um errinho científico básico. A franquia Meu Malvado Favorito ganhou diferentes adaptações ao longo do mundo. Inclusive, a versão original do título em inglês é algo como Eu Desprezível. Já o Portugal adaptou para Gru, o mal disposto. E em japonês ficou mais ou menos Gru, o ladrão da lua. Em Meu Malvado Favorito 3, conhecemos o vilão Balthazar Brat, que é total inspirado na década de 1980. No final do filme, ele pilota um robô que é originalmente chamado de Brat Pack. Esse nome faz uma referência a uma boy band da época com o mesmo nome. Outra referência dos anos 80 relacionada a esse robô é a sua fonte de energia, que é muito semelhante ao capacitor de fluxo, o principal item usado na máquina do tempo dos filmes De Volta pro Futuro. Em Meu Malvado Favorito 3, Gru e Dru usam trajes combinando para invadir a mansão do Brat. O traje de Dru é todo branco e o de Gru todo preto. Nessa cena aqui, quando um cai por cima do outro, por um instante eles acabam formando o símbolo chinês de Yin Yang. Essa eu acho que pouca gente deve saber, mas a música Happy do cantor Pharrell Williams foi produzida originalmente para o filme Meu Malvado Favorito 2. Você com certeza já ouviu ela por aí e nem imaginava. Eu diria que ela ficou mais popular até do que as saturadas da Disney com Let It Go, e não falamos do Bruno. Depois de romper de vez com o Gru, já que ele não quer mesmo continuar sendo vilão, os Minions seguem seu caminho à procura de um novo chefe, até que decidem seguir um entregador de pizza e acabam quebrando a quarta parede ao dar de cara com o estúdio Mondial Productions, uma clara paródia a Universal Pictures, que produz a franquia Meu Malvado Favorito em parceria com a Illumination. Mas as paródias não param por aí, porque logo na entrada do estúdio tem alguns pôsteres bem interessantes. Um deles é de um suposto 12º filme da franquia Fast Car Drive, uma piadoca com os 1001 filmes de Velozes e Furiosos que também foram produzidos pela Universal. E fica ainda melhor porque o outro pôster se trata de uma cópia barata dos próprios Minions, chamada Onions. Minions versão cebola, entendeu? Os Minions tiveram como principais inspirações dois tipos de criaturas da cultura pop: os catadores de lixo da saga Star Wars, chamado de Jawas, e os Umpa-Lumpas do livro A Fantástica Fábrica de Chocolate. Enfim, acho que já chega de curiosidade por hoje, né? Se você chegou até aqui, no final do vídeo, comenta aí pra eu saber e não deixe de recomendar seus desenhos favoritos também, hein? Vai que eles são os próximos a ganharem vídeos aqui no canal. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista!